Primeira ao Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler um verso. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, capítulo 10, versículo 23, é quase o mesmo versículo. Capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui, meus queridos. Já se perguntou qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Quando você vai tomar uma decisão, você já se perguntou isso? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Quem aqui já tomou decisão errada e depois você avaliando a situação, você já fala assim, meu Deus do céu. E se você é casado, você vai empolgado falar para sua esposa, você querendo fazer algo legal e você está com toda a ideia, com todo o planejamento na sua cabeça, você chega e a sua esposa só dá aquela olhada assim, esse negócio não vai dar certo. Você já toma aquele banho de água fria? Aí parece que a coisa azeda e parece que não dá. Mulher parece ter um sexto sentido para perceber, para farejar quando alguma coisa vai dar errado. Quem nunca tomou decisões erradas? Existem coisas que estão dentro das Escrituras. E é isso que os teólogos vão chamar a vontade então preceptiva, que é descrever. É Deus decretando, dizer, olha, tal coisa é dessa forma que eu quero que vocês façam. Exemplo disso é os 10 mandamentos. Então tem coisas que para nós sabemos qual é a vontade de Deus, a gente lê as Escrituras. Mas, e aquelas que a Bíblia ela não diz nada contra e nem a favor? O que nós chamamos então de território neutro. E aí, como que a gente faz? Deus não está dizendo nem que é errado e a Bíblia também não está dizendo nem que é certo. E a coisa cai sobre as nossas mãos. Decisão muitas vezes é um caminho que não tem volta. E por isso que eu perguntei se você já tomou alguma decisão em algum momento da sua vida. Eu me lembro do meu irmão, comprou o primeiro carro dele, era um Fusquinha, pagou em 10 vezes. 10.200, lembro até hoje. Gente, como meu irmão passou dor de cabeça, eu já empurrei Fusca, gente. Os mais antigos sabem o que é isso. Os jovens de hoje não sabem o que é empurrar Fusca, mas, né? Porque tem alguns carros, por exemplo, que as pessoas se arrependem depois que compram, porque tamanha é a dor de cabeça que elas passam. São decisões erradas. Muitas vezes parece uma boa escolha, parece um bom negócio, você compra, ou é condições que existem disponíveis. E você lança a mão daquilo que você tem e você adquire. Mas tem decisões na nossa vida que não dá para retroceder. Existem escolhas da nossa vida que não dá para voltar atrás. E aí? Como que nós ficamos? Essa meditação ela está baseada principalmente no livro, desculpa, eu marquei aqui, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é do pastor Heber de Campos Júnior. Ele tem um livrinho fininho, acho que de umas 100 páginas. Então, a ideia central está aqui. Se você quiser expandir mais a ideia, quiser aprofundar mais na temática, você lê esse livro.
E ele faz algumas perguntas, logicamente, nem todas elas eu vou trazer aqui, mas para nós avaliarmos na hora de nós tomarmos decisões. E os dois textos bases que nós utilizamos, que ele utiliza no livro, e que nós lemos, é exatamente isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E aí nós podemos, olhando para esses dois versículos, levantarmos algumas perguntas para avaliarmos então a decisão que nós estamos querendo tomar. Pensando logicamente naquela questão do território neutro. A Bíblia não fala contra e a Bíblia não fala a favor. Aquilo que é claro nas Escrituras nós não discutimos. Por quê? Porque é a regra para todo mundo. Seja para o pastor, seja para o presbítero, para o diácono, para a igreja. Se você tem 1 ano de fé, se você tem 10 ou tem 30 anos de caminhada cristã. Quando a Bíblia é clara em algum assunto, é para todos. Mas quando ela não é clara? E a primeira coisa, eu vou retorná-la delas depois, é só para você fazer uma pequena avaliação na sua cabeça aí e você pensar a respeito. Quando você vai tomar uma decisão, você se pergunta, é lícito? É permitido? O que a lei diz? O que a lei dos homens, o que a lei civil fala a respeito disso? É lícito? Ok? Está de acordo com a lei? Não é crime? Ok, então. Se o que você está fazendo é ilícito, você já caiu na primeira questão. Segunda pergunta que você deve fazer nessa avaliação é, convém? É bom? Vai ser bom? Edifica? Porque se não convém, não edifica, não vale a pena. Por mais que nós vamos usar o termo hedonismo, por mais que isso seja um hobby, por mais que isso venha a trazer um momento de lazer e prazer para a minha vida, mas se isso não me edificar, se isso não convir, se isso não for bom para mim, não vale a pena. Terceira, compromete a sua liberdade? Em que sentido? Isso vai te escravizar? Isso vai te dominar? Aquela velha questão do controle remoto na frente da TV. Eu liguei a TV, mas estava passando tal coisa. Mas quem é que tem o controle? O controle está na minha mão. Mas é a TV que me controla ou eu controlo a TV? É mais ou menos nesse sentido. Compromete a sua liberdade? Você vai se amarrar a algo que depois você não vai conseguir se libertar disso? Quarta pergunta, é coerente com o senhorio de Cristo? Vai colocar a sua fé em xeque? Vai colocar a sua fé em questão? Em que você terá de fazer escolhas entre servir a Deus, servir a Cristo ou fazer tal coisa? Eu falo isso porque eu já vi gente abrir mão de trabalhos, mão de emprego por causa disso. Eu não estou falando de ideologias, eu estou falando da questão, fortalece a sua fé ou enfraquece a sua fé? E perceba, trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Existem ambientes e ambientes, mas existe ambiente em que você consegue estar e consegue com maturidade, com dificuldades, pagar o preço e permanecer nesse trabalho. Mas existem trabalhos em que você será colocado em questão e que você vai ter que abrir mão de valores e você vai se comprometer. Talvez você vai ter que participar de festas que elas não são lá muito agradáveis, de bom testemunho. É coerente com o senhorio de Cristo sobre sua vida? E quinta e última pergunta, é útil para outras pessoas? Nós vivemos em um mundo exatamente egoísta. E quando nós falamos a respeito, é útil para outras pessoas, nós imaginamos a vontade de Deus me servindo. E eu esqueço que Deus me chama ao discipulado, a ser seguidor de Jesus Cristo, e que dentro desse processo eu preciso aprender a servir outras pessoas.
Por isso, fazer a vontade de Deus, em última instância, vai envolver, sim, o meu relacionamento com outras pessoas. Querendo ou não, gostando ou não. Senão, o reino está invertido. Eu não sei se você passou em todas elas, se foi afirmativas ou foram negativas as suas respostas. E agora eu gostaria de meditar um pouco e depois retornar de novo nesses pontos. Pense que através do Espírito Santo para buscar discernimento. E abra comigo também. E eu vou pedir para vocês abrirem 3 textos em momentos específicos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Eu normalmente fico em um texto só, mas hoje eu vou ler mais de um texto. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender e a discernir o que é certo e o que é errado, nos lembrando dos ensinamentos de Jesus. É lógico que antes de você tomar uma decisão, você não vai brincar de cartomante ou de dado, ou bem me quer, mal me quer, para descobrir a vontade de Deus. É lógico que dentro desse processo, alguns irmãos aí terminaram a leitura bíblica já do ano, nós precisamos aprender a ter o discernimento das Escrituras, a ler e conhecer a palavra de Deus. E dentro desse processo o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai nos conduzindo, nos ensinando, nos lembrando das coisas que o Mestre nos ensinou, para nós termos discernimento, para nós aprendermos a avaliar. Jesus, ele recebe a presença, o crente recebe a presença então intercessória do Espírito Santo. À medida que se reveste dessa presença, ele é capacitado por Deus, onde existe a unção que vem do Santo de todo conhecimento. Aqui entra a importância da oração. Não somente o conhecimento intelectual das Escrituras, entender a palavra de Deus, conhecer doutrina, conhecer profundamente o texto bíblico, mas mais do que isso, vida de oração. O Espírito Santo vai nos dando sensibilidade, vai nos dando entendimento, sabedoria. Nós confundimos sabedoria com idade, com conhecimento, com inteligência. Mas fulano é sábio. Não, ele é inteligente. Porque sabedoria, dentro de uma perspectiva bíblica, a sabedoria é a junção do conhecimento bíblico mais vida, mais reflexão. É aquela pessoa que aprendeu a avaliar a vida através dos olhos dos outros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio, ele olha, avalia. Por isso que Provérbios vai nos ensinar a respeito disso. Olha para a formiga. A ideia é de você aprender com os erros dos outros, com a natureza, com aquilo que Deus vai te dando sensibilidade, com aquilo que o Espírito Santo vai te orientando. Você, epa, tem alguma coisa aí. Muitas das vezes buscamos a direção do Espírito Santo de maneira errada. E por isso que eu usei a questão do jogo, o jogo de dados. Porque às vezes nós temos que tomar decisões importantes da nossa vida e nós começamos a brincar de joguinho de dado para descobrir a vontade de Deus. Eu estou sendo bem forçado no jogo de dados. Mas quantas das vezes nós começamos a pedir orações para pessoas? Fulano, ora por mim, eu tenho que tomar uma decisão importante. Tá, eu vou orar. Você quer conversar sobre o assunto? Você já avaliou à luz da palavra de Deus? Não sei, mas é que, meu querido,
aquilo que Deus revelou para a igreja, para o seu povo, Ele não vai abrir exceções. Você não é tão especial assim para Deus abrir exceções para você. Então não queira brincar de jogo de dado, porque Deus não está brincando de esconde-esconde com nós, para ter coisas da qual Ele não vai revelar. O principal de tudo Ele já revelou. Mas nós precisamos da ação do Espírito Santo para entender, termos essa sensibilidade. E é isso que está conectado ao segundo ponto, que é o sentimento do coração. E eu vou ter que explicar bem isso daqui para você não achar que o pastor está querendo dizer, segue o coração que vai dar tudo certo. Sendo que sou eu que mais critico isso. Filipenses capítulo 4, abra comigo. Filipenses 4. Oh, Jesus. Filipenses 4, do versículo 4 até o versículo 8. Esse é um dos textos que mais me trouxeram paz de espírito para tomar decisões. Filipenses 4, verso 4 em diante, nos diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O coração do homem é enganoso. O coração do homem ele é enganoso, sim. Mas Paulo, quando está orientando a igreja, está falando com a igreja a respeito desse texto, principalmente de modo especial o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, pastor, o que o senhor quis dizer com sentir o coração? Primeiro de tudo, Paulo nos orienta a apresentar a Deus em orações todas as coisas. Com ações de graças, com súplicas, com clamor. Se nós estamos apresentando diante do Senhor isso, estamos colocando diante do Senhor que a ansiedade não tome conta, mas toda vez que a ansiedade vier, você colocar diante de Deus e você tiver que tomar decisões e você está orando para uma coisa e tomando uma decisão, se é essa decisão ou essa decisão, e quando você coloca em oração, busca em oração, você sente paz com isso daqui, mas a sua lógica leva a pensar e a raciocinar, eu levo mais vantagem aqui. Você está entendendo que o Espírito Santo está te conduzindo a esse caminho. Porque a minha lógica encontra os caminhos corretos aqui. A minha lógica e o meu entendimento entende que é esse caminho que eu devo seguir. Mas quando eu me dobro de joelhos, quando eu clamo diante do Senhor, eu sinto uma paz que eu não explico, que ela me transcende. Eu acho que esse aqui é o caminho que o Senhor está querendo me conduzir. Por isso, sentir no coração não é simplesmente algo aleatório. Não é de repente eu almocei uma maionese que sobrou de ontem e ela não estava muito boa, mas eu arrisquei da mesma forma e senti algo diferente. Estou sendo irônico, gente. O problema é que eu não sei contar piada. Não é esse sentir. É o sentir do Espírito Santo, é buscando em oração. É avaliando. E como que eu consigo essa paz? Como é que eu consigo então ter a mente de Cristo? É só fazer isso em oração? Não. Paulo diz que existe a nossa participação nesse processo. É o verso 8.
E o verso 8, Paulo vai concluir dizendo: finalmente tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se existe alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Ocupe o quê? O pensamento. O que você tem cultivado? O que você tem cultivado na sua mente? Malícia? Conversas tortas? Por onde você tem passeado pela internet? O que você tem visto? E quando nós precisamos buscar a presença de Deus, eu não sinto a presença de Deus, muitas vezes você não vai sentir a presença de Deus. O viver por fé é viver por convicções. É ter a certeza, isso é palavra de Deus, e é isso que guia a minha vida. E é nessa certeza que eu busco a presença de Deus em oração, e aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o meu coração. Porque o que eu tenho cultivado na minha mente, em meu coração, é algo verdadeiro, é algo que é justo, é algo que é puro, é algo que é amável, é algo que é respeitável. E o Espírito Santo vai trabalhando. Quando entregamos o coração para Cristo, estamos dando a autoridade dele sobre as nossas vontades, sentimentos e emoções. O Espírito Santo habita num novo coração, e a pessoa passa a aprender a viver na dependência da vontade do Espírito Santo. Seu coração é de Jesus, ele tem que dirigir as suas vontades e decisões. Terceira coisa, uma renovação de mente. Eu acabei de comentar ainda sobre o verso 8, mas Paulo vai falar isso em Romanos 12, e eu convido você a abrir também lá comigo. Versículo bastante conhecido. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sua consciência deve estar tranquila ao tomar uma decisão. Quando nós falamos, eu estou em paz com a decisão que eu tomei, eu tenho a plena certeza diante de Deus que a decisão que eu estou tomando, ela é correta, ela é justa, ela é santa, porque eu não estou prejudicando ninguém. Eu estou tendo uma mente esclarecida. Se algo está te angustiando naquilo que você vai fazer, é melhor você recuar e não fazer. E parar. E avaliar a situação. Não se deixe levar pelas emoções. John Wesley disse o seguinte certa vez: coração aquecido e mente esclarecida. Renove a sua mente. Faça uma higiene mental, emocional. Pare de ficar pensando no passado. Memorize versículos bíblicos. Assuma o compromisso. Memorize versículos bíblicos. Que coloque você para frente, que melhore a autoestima, que aprenda a trabalhar com as suas emoções. Por incrível que pareça, nós estamos confundindo fé com emoções. Esses dias eu ouvi algo de um humorista que eu achei muito interessante. Achei bem interessante o que ele falou. Se alguém fala alguma coisa e aquilo mexe comigo, se mexeu de forma positiva, eu vou preservar isso na minha vida. Eu vou trabalhar para que isso aumente na minha vida. Mas se aquilo que a pessoa falou mexeu comigo de forma negativa, o problema não está no que ela falou. O problema está naquilo que está aqui dentro. Então é eu que preciso trabalhar. E percebe como a palavra de Deus nos dá inúmeros textos bíblicos para lidarmos com isso?
Os textos que nós lemos na liturgia não foram textos aleatórios. Buscar a presença de Deus, os salmos, o texto de Efésios, para nós aprendermos a buscar a vontade de Deus, para nós sabermos o que são as minhas emoções, o que são as minhas vontades, e o que é a vontade de Deus, e o que é que Deus está pedindo. E eu não tomar uma decisão de forma emotiva, e não apenas racional, mas termos maturidade para sabermos tomar decisões. Precisamos treinar a nossa mente para fazer a vontade de Deus, revelada na palavra do Senhor. Renovar a mentalidade sabendo que temos a mente de Cristo. Os pensamentos de Cristo são ministrados à nossa cabeça quando percebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós achamos que eu entreguei a vida a Cristo uma vez só, está tudo resolvido na minha vida. Não. Existe o termo na teologia que se diz que nós fomos salvos, ou seja, nós fomos justificados. Estamos sendo salvos. Processo de santificação. É o quanto eu vou me parecendo com Cristo Jesus. E isso é uma decisão diária, em que eu vou me submetendo diariamente ao senhorio de Cristo. Uma mente renovada jamais aceita a hipótese de fazer algo errado, que provoque um impulso negativo, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Você tem entendido a vontade de Deus para a sua vida? Nas suas decisões, você tem perguntado o que é que o Senhor tem pedido de você? É lícito? É permitido? Ou é contrário à lei? Ou é crime? Pastor, está difícil arrumar um trabalho. Estou pensando em fazer um negócio aí, mas eu posso só, na área de varejo, só que eu estou querendo ir buscar na fronteira, só que só depois da meia-noite. Coisa que não é muito lícito. Tem umas coisas meio estranhas aí, é por baixo do pano. E eu queria que o senhor orasse. Você quer que eu ore ou quer que ligue para a polícia? Convém? Vai ser bom? Vai ser bom para você? Vai ser bom para sua família? Vai ser edificante? Terceira pergunta: compromete a sua liberdade ou escraviza? Quais são os hábitos que você tem cultivado? Como que eles têm afetado o seu dia a dia? Eu falo isso, que às vezes a minha esposa me cobra e eu falo isso negativamente para mim. A cada dia mais e mais nós estamos escravos de um aparelhinho que fica no nosso bolso, que ali tem aplicativo de banco, ali tem aplicativo disso, ali tem rede social, ali tem isso, tem aquilo, Quantas horas nós passamos com aquilo? E quantas horas de fato nós passamos com nossas famílias? Muitas das vezes nós falamos, fulano, nós não conversamos. Sim, quando nós estamos juntos, nós não conversamos, ficamos no telefone. E quando saímos de perto de um de outro, é aí que eu lembro que tem que mandar mensagem. Mas há 5 minutos atrás estávamos juntos. Qual que é a qualidade? Qual que é a qualidade? Cigarros, bebidas, qualquer hábito é escravizante? É coerente com o senhorio de Jesus? O quanto isso vai afetar a sua fé? Será que vale a pena o risco? Será que vale a pena assumir um compromisso em que a sua fé dia a dia ela vai sendo minada, ela vai sendo enfraquecida? O quanto que essa decisão vai te levar para perto de Cristo ou para longe de Cristo? O quanto essa amizade vai te levar para perto de Cristo ou para longe de Cristo? O quanto esse trabalho vai te deixar perto de Cristo ou longe de Cristo? Por último, é útil para as outras pessoas ou apenas um desejo egoísta? Ou você vai se comprometer financeiramente na compra de um produto e na compra dele para satisfazer o ego, a pagar em 15 vezes, 20 vezes,
porque você quer. Você nem perguntou se pode, sabendo que tem outras prioridades dentro de casa. Avalie. Nós estamos em final de ano. Faltam alguns dias para acabar o ano. E nós ficamos ansiosos porque passa o Natal nós estamos nos reunindo, no Natal nós estamos nos preparando para estar em família, mas passa o Natal, nosso coração fica naquela ansiedade daquilo que eu fiz, daquilo que não fiz, fazendo balanços do ano todo. E nós queremos que o calendário vire logo, para eu tomar novas decisões. Porque talvez eu vá para a faculdade, porque talvez eu vou arrumar outro trabalho, porque talvez eu vou começar um novo projeto na minha vida. Vocês têm essa maturidade para lidar com isso? Qual é a vontade de Deus para a sua vida em todas as áreas? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tua palavra. Muitas das vezes, Pai, nós tomamos decisões pelo impulso. Muitas das vezes, Senhor, movido nas emoções ou no calor do momento, não avaliamos com clareza, ó Pai, as nossas decisões. Damos a palavra, Senhor, e muitas vezes, para cumprir essa palavra, temos que arcar com prejuízo. Ou passamos a vergonha de sermos imaturos e temos que retroceder com a palavra, Senhor. Pai, não deixe que a ansiedade, não deixe que o calor do momento, Senhor, faça com que nós venhamos agir pelo impulso, mas que o Teu Santo Espírito nos ajude a avaliar as escolhas da nossa vida, para que nós possamos construir, ó Deus, projetos duradouros, ó Pai. Estamos, sim, ó Deus, ansiando para que essa pandemia passe, ó Deus, e como ela nos afetou, Senhor. Estamos na expectativa que o ano de 2022, ó Deus, será um ano de bênção, sim, ó Pai. E será um ano que nós ansiamos que essa pandemia termine, ó Deus. Mas não deixe que nós venhamos a fazer escolhas erradas. Guarda o nosso coração. Guarda a nossa mente em Cristo Jesus, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria para avaliarmos as escolhas que viermos a fazer. Em família, no trabalho, na escola, nos cursos, ou qualquer área, em qualquer âmbito, Senhor. Ó Deus, e talvez se aquelas decisões que nós já fizemos e tomamos decisões erradas, Senhor, nos livra, ó Deus, na tentativa de consertar, de tomar outras escolhas erradas. Mas que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento para tomar o caminho certo, na direção certa, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que nós estamos tanto com a escola dominical, assim como a reunião de oração, estão suspensas nesse período de final de ano. Então, nós estaremos retornando com a EBD no dia 16 de janeiro e com a reunião de oração no dia 18. O discipulado permanece às quarta-feiras. O momento com a palavra na quinta-feira também permanece. Que Deus abençoe, uma excelente semana.